Fala galera, eu sou o professor Leonardo Nascimento e esse vídeo eu vou falar para vocês hoje sobre como realizar o nosso tratamento miofascial, quais as condições que ele tem demonstrado que funciona, quais as condições que ele tem demonstrado que não funciona, o que a gente fala que ele pode fazer e ele não faz, e o que a gente sabe que ele pode fazer pelo nosso paciente. Então, antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e mandar o seu comentário, mandar o seu like, falar valeu, vamos interagir, porque é muito mais legal quando eu sei que vocês estão lendo e quando a gente está conversando sobre os nossos temas. Então, a intenção do canal é exatamente levar uma ciência descomplicada para a sua prática clínica. Então, eu vou descomplicar a ciência numa linguagem simples para que você possa entender e colocar dentro do seu consultório, dentro do seu dia a dia. Certo? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber nesse vídeo de hoje é o que é a tal da liberação miofascial, porque um monte de gente fala da liberação miofascial, só que a gente não sabe o que é a liberação miofascial efetivamente. Então, o que ele definiu como liberação miofascial nesse estudo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder entender esses conceitos. Então, vamos lá. Então, aqui é um estudo que foi publicado no Journal of Bodywork and Movement Therapies, que é Effectiveness of Myofascial Release, a Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Então, são ensaios clínicos controlados randomizados que foram reunidos numa revisão sistemática sobre efetividade do trabalho miofascial. Então, aqui está a metodologia, né? Então, o que ele considerou como terapia miofascial? É uma forma de terapia manual que envolve a aplicação de uma carga por um stretching de longa duração, alongamento de longa duração no complexo miofascial, com a intenção de restaurar o comprimento normal, diminuir a dor e melhorar a função. Algumas evidências mostram que isso é uma grande promessa, né, esse myofascial release, como um tratamento de várias condições. No entanto, a literatura não mostra exatamente isso. Então, tem um gap na literatura, tem uma lacuna na literatura quando eles se referem a isso. Esse estudo fez uma análise crítica de ensaios clínicos controlados randomizados, lembrando que a gente sempre fala aqui, efetividade clínica se mede com um ensaio clínico controlado randomizado. Não adianta você falar de aplicabilidade clínica de um estudo se você não estiver falando de ensaios clínicos controlados randomizados. Essa é a melhor evidência possível para fundamentar a sua prática clínica. Então, esse é o tipo de revisão que você tem que saber para tomar a decisão de utilizar um determinado recurso ou não. Só uma coisa que eu não falei para vocês, essa revisão, ela é aqui, ó, de 2014, tá? Então, de 2014, essa revisão que eu estou falando para vocês, tá bom? Então, é relativamente recente. Aí, o que eu separei para vocês? O que ele fala aqui na conclusão? Cadê? Conclusão. A literatura mostra que a efetividade da terapia de liberação miofascial é misturada entre estudos de boa qualidade e de má qualidade. No entanto, os ensaios clínicos que têm uma grande variação, então, assim, variação de regiões do corpo, variações de técnicas utilizadas, variações de tempo de tratamento, variação de tudo que você pode imaginar. Então, fica muito difícil juntar tudo de uma forma sistemática para dar um resultado único. Essa foi uma das grandes dificuldades do autor. Você percebe que ele foi fazendo análise, secando cada um dos artigos, e quando ele foi querendo juntar, era muito difícil juntar as coisas, porque eles não tinham metodologias nem similares, eram metodologias muito variadas. Tá? Então, o que ele fala? Que é muito difícil medir. Eu vou mostrar para vocês essa grande diferença. Então, quando vocês pegarem um artigo, aqui no final do artigo, ó, no anexo, no anexo do artigo eu já deixei grifado. Então, aqui, ó, eles fizeram aquela busca que a gente já conhece, né? Então, ó, eles fizeram aquela busca na Cochrane, na Medline, na Sinal, na Academic Research Premier, Pedro Database, encontraram 133 artigos. Aplicaram os critérios de inclusão e exclusão, que era, tinha que ser ensaio clínico controlado randomizado, tinha que ter utilizado técnica miofascial e algumas outras condições que estão aqui nos critérios de inclusão e exclusão, que não vai ser o objetivo desse vídeo aqui para vocês. Quero falar de resultados clínicos disso, como é que a gente vai usar na clínica.
Aí eles ficaram com 19 artigos. Então, a revisão toda, até 2014 da literatura, mostra que eu tenho 19 ensaios clínicos controlados, randomizados, interessantes para embasar meu tratamento de liberação miofascial. Presta bastante atenção nisso. Eu tenho 19 estudos de boa qualidade que podem falar de efetividade clínica de uma intervenção, de 2014, até 2014. De 2014 para cá, nos últimos 6 anos, a gente não sabe se tem coisa muito diferente disso, mas até 2014 eram 19. E aí o que acontece? Eles colocaram aqui, ó, primeiro, eles colocaram aqui a escala Pedro, que foi a escala que foi aplicada na qualidade dos estudos. Então, ensaios clínicos controlados randomizados são avaliados pela escala Pedro. Se você quiser saber mais sobre a escala Pedro, eu posso até depois fazer um vídeo para vocês explicando sobre a escala Pedro, para vocês entenderem como é que funciona. E na tabela 2 do estudo, ele mostra qual que é o tipo de intervenção que eles consideraram. Então, assim, o nível de evidência. Quando era o nível de evidência 1A? Quando era uma revisão sistemática de ensaios clínicos controlados randomizados. Essa é a melhor evidência possível para você embasar a sua prática clínica. E aí você tem 1B, só um ensaio clínico controlado randomizado. 1C, alguns estudos. 2A, revisões sistemáticas e estudos de corte. 2B, estudos individuais de corte ou ensaios clínicos controlados de baixa qualidade. Pesquisas de desfecho, especificamente, só de efeito. Caso controle, 3A, e casos controles individuais. Então, isso aqui foi uma tabela para classificar o nível de evidência. Então, a gente vai considerar os melhores níveis possíveis. Então, 1A, B e C, 2A e 2B. É o suficiente para a gente embasar o que a gente vai fazer aqui. Então, eu tenho que ter de 0 a 10 na escala Pedro. Quanto mais próximo de 10, mais alto o valor da escala Pedro. E 1A, 1B e 1C são os melhores tipos de estudo que a gente vai encontrar. Esses são os parâmetros de avaliação do estudo. Então, a maior qualidade está por aí. Aí que a gente sabe qual que é o estudo que pesa mais na nossa tomada de decisão. E aí ele tem uma tabela dos estudos, que eu já deixei grifado aqui para vocês. Então, olha aqui, ó, um estudo de 1997 foi feito numa condição de rotação unilateral da pelve, em 10 pacientes. O tratamento era uma liberação miofascial da região da pelve por 10 minutos, descansava por 10 minutos o grupo controle, ou seja, não fazia nada. Era um único atendimento. O principal desfecho, posição da pelve. E os resultados? Tinha um melhor alinhamento da pelve depois. Escala Pedro 8, tipo de evidência 2B. Eu tenho um estudo de 1997. Então, em 1997, eles acreditavam que a alteração unilateral da pelve em rotação podia ser tratada com uma única sessão de liberação miofascial. Mas é um tipo de evidência 2B. Só voltando aqui para vocês fazerem a analogia, 2B é um estudo de corte individual e um estudo de baixa qualidade no ensaio clínico controlado randomizado. Eu não sei como esse estudo aqui veio parar com um 8 na escala Pedro, se aqui está como baixa qualidade. Então, essa discrepância, eu não consegui entender como é que esse estudo... Eu acho que é por causa do tempo que o estudo foi realizado. Eu não sei se esse estudo tem grupo controle, nada disso, exatamente por ser de 1997. Acho que alguns de vocês estão assistindo esse vídeo devem ter nascido em 1997, né? Só para avisar que em 1997 eu estava entrando na faculdade. Não, já estava no primeiro ano da faculdade de fisioterapia. Esse outro estudo de 2002, e esse nome aqui, ó, HCE, fala Xie, porque eu tinha um amigo chinês que chamava isso aqui. Xie, de 2002, tratou pacientes com dor lombar subaguda, 200 pacientes, e ele fez o quê? O tratamento era o Back School Program, que era uma escola de postura, uma escola onde você aprende a algumas posturas para manutenção da sua postura, da sua dor lombar, né, para tratamento de dor lombar. Liberação miofascial, manipulação articular combinada com liberação miofascial e não tinha grupo controle. Então, ele comparou tratamento com tratamento. Isso já é ruim, porque você não sabe o que vai acontecer no curso natural. E aí, o que ele fez? Por 3 semanas, tá? Uma vez por semana, por 3 semanas, e aí ele avaliou o VAS, o Roland Morris, que é uma escala de incapacidade. E aí, que ele descobriu? E esse estudo é um estudo 7 na escala Pedro, nível de evidência 1B. Então, esse aqui de 2002 a gente já pode falar que na dor lombar subaguda é interessante eu utilizar
uma miofascial com manipulação articular, porque a dor lombar vai melhorar em todos, mas não teve diferença significativa entre os grupos. Ou seja, qualquer coisa que você fizer de educação de posturas do back school, liberação miofascial, manipulação articular, vai ajudar esse paciente com dor lombar subaguda. Sabe por quê? Porque dor lombar subaguda quase tudo melhora. Quase tudo ajuda o paciente a melhorar, porque ele vai ficar de 2 a 3 semanas com a dor intensa. Então, a chance dele melhorar é muito grande. Tá? Então, esse estudo aqui é interessante, bastante pacientes. A gente pode até pensar que a gente vai ajudar, só que toma cuidado um pouquinho que esse grupo não tem grupo controle. Tá? Então, todo mundo foi tratado, então aqui precisa tomar um certo cuidado para colocar na nossa prática clínica. O outro estudo que eu separei foi esse estudo de 2007, em fascite plantar. 30 pacientes com fascite plantar, e aí teve um grupo, ultrassom por 5 minutos, banho de contraste, exercícios, liberação miofascial por 15 minutos. No outro grupo teve ultrassom por 5 minutos, contraste e exercícios, e não teve liberação miofascial. Então, esse grupo é interessante, porque ele comparou 2 tratamentos e um tinha liberação miofascial e o outro não. Isso foi feito por 10 dias consecutivos, em pacientes com fascite plantar, e aí foi avaliado esse questionário de fascite plantar, que é o FFI, e o VAS. O que a gente teve? Uma redução significativa na escala visual analógica de dor e na incapacidade da fascite plantar. Então, para a fascite plantar, o tratamento miofascial pode funcionar muito bem como coadjuvante. Percebe que não foi o único tratamento que o paciente fez? Então, quando a gente fala de liberação miofascial para fascite plantar, esse estudo de 2007 fala para a gente que ela pode funcionar, sim, como coadjuvante ao tratamento principal. E essa é a parte importante de vocês entenderem. Não é tratamento principal, ela é coadjuvante. Ela funciona bem em nível de evidência 2B. O outro estudo que eu separei para vocês, o estudo de 2010 do TOSE, que de dor cervical não específica ou dor lombar não específica. 120 pacientes, foi feito liberação miofascial na cervical em um, liberação miofascial na lombar em outro, na cervical por 6 minutos, na lombar por 12 minutos, e no grupo controle foi feito placebo pelo mesmo tempo. Muito legal o desenho do estudo. Eu tinha o mesmo tempo de aplicação de técnica e o mesmo tempo de placebo. Era feita somente uma sessão, e aí a principal medida era o ultrassom, para verificar o quê? Se a gente tinha uma modificação da histologia do tecido conjuntivo desses pacientes. Então, a primeira coisa que ele partiu da premissa foi: pacientes com dor lombar e dor cervical não específica têm uma alteração nos elementos histológicos da fáscia. Então, será que essa técnica de liberação miofascial melhora a mobilidade facial e a dor de paciente com dor cervical e dor lombar não específica? Aparentemente, aqui apresenta resultados positivos na histologia e nos achados clínicos do estudo, mas não foram tão relevantes assim. É um estudo 7 de 10 na escala P, do nível de evidência 2B, exatamente por causa desse probleminha que eu falei para vocês. Um outro estudo que eu gostaria de falar é esse de 2010, que tratou problemas temporomandibulares de 30 pacientes com liberação miofascial por 15 minutos, com exercícios de autocuidado, comparando com o curso natural da doença numa lista de espera, 2 sessões por semana durante 5 semanas, avaliou amplitude de movimento e dor e percebeu que a liberação miofascial sozinha e ou com os autocuidados são benéficas em relação ao grupo controle, ou seja, todo o tratamento que você promoveu para esse paciente com disfunção crônica temporomandibular vai dar algum tipo de resultado, escala P8, nível de evidência 2B. Acho que tem mais um estudo. Mais 2. Tem mais um estudo que eu separei para vocês, 2012, de insuficiência venosa e pós-menopausa, em 65 mulheres, liberação miofascial por 50 minutos, 2 vezes por semana, e retorno fisioterapia, cinesioterapia, 2 vezes por dia, especificamente pensando no retorno venoso. E aí o grupo controle fazia somente essa cinesioterapia para retorno venoso durante 10 semanas e foi avaliado pressão arterial, velocidade venosa, temperatura da pele e dor. Os pacientes tiveram uma melhora no retorno venoso, uma melhora no fluxo sanguíneo,
melhora na dor e na qualidade de vida percebida pelos pacientes, nível de evidência 2B, escala Pedro 8. E o último estudo é, de novo, de fascite plantar, em 66 pacientes com liberação miofascial por 30 minutos, ultrassom placebo por 30 minutos, três sessões por semana, por 4 semanas, questionário de incapacidade e dor à pressão na face plantar, né? Um dos parâmetros de avaliação da face plantar é dor à pressão. E aí teve uma significante diminuição na dor e na incapacidade funcional e melhora na pressão, a dor desses pacientes com fascite plantar. Então, o que a gente pode concluir? A gente tem evidência boa de trabalho miofascial em fascite plantar? Tem. Tem evidência boa de insuficiência venosa pós-menopausa? Tem. Tem boa em problemas temporomandibulares musculares? Tem. Tem evidência boa em dor cervical e dor lombar não específica? Mais ou menos. Pode falar que sim. Fascite plantar de novo? Sim. Dor lombar subaguda? Sim. Rotação da pelve? Não. Então, o que acontece? A gente tem alguns estudos que demonstram resultados favoráveis da liberação miofascial em condições extremamente específicas. O que isso quer dizer para a gente na prática clínica? Dá para utilizar a liberação miofascial? Dá para utilizar a liberação miofascial. O que a maior parte dos estudos mostra? Ela, como tratamento isolado, vai resolver alguma coisa? Não. Ela, como tratamento coadjuvante, vai resolver alguma coisa? Sim. O que eu tenho que saber com isso? Que a maior parte das condições musculoesqueléticas a gente consegue ajudar o nosso paciente com um tratamento de terapia manual e com uma programação de exercícios. Então, se eu tenho meu paciente com algum tipo de desequilíbrio miofascial, algum problema, alguma dor lombar, dor cervical, encontro um problema miofascial nesse paciente, o que eu posso utilizar? Posso utilizar a liberação miofascial como coadjuvante ao tratamento do meu paciente com as condições musculoesqueléticas, que essa revisão já embasou o que eu estou falando. Façam o seguinte, peguem essa revisão sistemática, peguem o título dessa revisão, leiam de novo essa revisão, analisem cada um dos estudos e vejam como é interessante entender esses ensaios clínicos e entender qual a relevância clínica de cada um de acordo com esses critérios dessa revisão. Beleza? Mais uma vez, descomplicando a ciência para vocês, descomplicando a ciência para colocar no consultório de vocês, para ter aplicabilidade clínica e resolver o problema do seu paciente no seu consultório. Beleza? Curte aí, comenta e vamos conversando. Beijo, valeu!